Um bom dia, louvado seja teu nome, Jesus, para sempre seja louvado. Que a tua luz, a tua doce e suave paz permaneça conosco sempre. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos nesse momento utilizando a palavra. E vamos ao bom dia espiritual, com o estudo do Livro dos Espíritos. Mas antes, queremos dar parabéns a todos aqueles que estão no grupo, que permanecem no grupo. Significa que são interessados no estudo do Livro dos Espíritos e que tenham muita força de vontade para irmos até a última pergunta de Kardec aos Espíritos Superiores, que é a 1019. Excelente, meus irmãos. Vamos em frente com Deus, tá certo? Alguns saíram do grupo por motivo de seguimento de outra religião, outros por falta de tempo, etc. Não é? Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, então vamos em frente. E que Deus dê a condição deles retornarem um dia. É uma grande oportunidade que nós estamos tendo, porque eu também estou, tá certo? Eu sou o pivô, né? Em termos de fazer a leitura, comentar, então está sendo bom para mim rever. Eu já vi essas questões, acho que aproximadamente há 20 anos atrás, tá certo? E às vezes uma preparação de uma questão ou outra, quando eu vou usar a palavra em um centro espírita. Mas nós estamos fazendo agora uma sequência, não é? Até a última questão. E vamos pedir forças a Deus assim para continuarmos, tá? E nós estamos estudando a primeira parte do livro, o capítulo 3. E o assunto é o seguinte: formação dos seres vivos. Vamos ver o que o senhor Allan Kardec perguntou na questão de número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Resposta dos Espíritos. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam todos desordenados. Pouco a pouco as coisas foram tomadas aos seus lugares. Apareceram, então, os primeiros seres vivos, adequados à condição do planeta Terra. Questão de número 44. Pergunta: qual a origem dos seres vivos que estão na Terra? Qual a origem dos seres vivos que estão na Terra? Resposta dos Espíritos. A Terra continha as formas embrionárias dos seres que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os elementos orgânicos se agruparam e se desenvolveram desde que cessou a força que os mantinha afastados. Formaram-se, assim, os embriões de todos os seres vivos. Esses embriões permaneceram em estado latente e de inércia, assim como a crisálida e as sementes das plantas, aguardando o momento propício ao aparecimento de cada espécie. Quando esse momento chegou, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Vamos a alguns comentários. Estado latente e de inércia é o estado em que existe falta de atividade. Estando de repouso, aquilo que não se manifesta exteriormente, enquanto aguarda o momento propício
período entre o estímulo e a reação, por ele provocada, espécie de dormência dos elementos. Pergunta de número 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta dos espíritos. Eles se encontravam em estado fluídico, no espaço, em meio aos espíritos, ou em outros planetas, aguardando a formação da Terra, para começarem uma nova existência em um novo planeta. Lindo, né? Maravilhoso. Comentário. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de simetria constante, de acordo com cada espécie, desde que estejam nas condições adequadas. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos que formam o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Animais e sementes de plantas se conservam durante anos e apenas desenvolvem quando encontram uma temperatura adequada e um ambiente propício. Exemplo, grãos de trigo podem germinar depois de muitos séculos. Portanto, existe nesses embriões um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que vemos diariamente não pode também ter existido desde a origem da Terra? A formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminuem em algo a grandeza de Deus? Pelo contrário, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder e que exerce sobre mundos infinitos através das leis eternas. É verdade que esta teoria não resolve a questão da origem dos elementos com a vitalidade, mas Deus tem seus mistérios e colocou limites às nossas investigações. Ainda certas observações. Allan Kardec se refere aos grãos de trigo encontrados no interior das pirâmides do Egito, que foram submetidos à experiência de germinação com sucesso. Então, meus irmãos, aí nós concluímos parte do capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Espíritos, relativo à formação dos seres vivos. Muito importante para sabermos e darmos continuidade à sequência das questões do Livro dos Espíritos. Mais na frente, antes do meio das questões, eu acredito em torno das 100 e poucas questões, nós já entraremos na parte do espírito, a ciência do espírito propriamente dito. Muito interessante. E vamos tentar fazer alguns esquemas, alguns slides, tá certo? Apresentar e fazer a filmagem, tá certo? Se Deus quiser. Então vamos agradecer a Deus esse momento que nós tivemos de leitura e comentário do Livro dos Espíritos e que todos orem para permanecer nesse estudo. Não é fácil, tá certo? São questões realmente trabalhosas, mas que todos nós precisamos de entender, de compreender. É uma preparação, porque lá no campo espiritual, para onde nós vamos, feliz daquele que venha dar continuidade ou iniciar mesmo, não é? Com certeza, muitos vão iniciar essas questões da codificação, que nada mais é o que tem aqui, o que nós conhecemos, lá é muito elementar, tá certo? Existe muito mais do que
estar aqui na codificação. Mas essa codificação é universal, tá? É o estudo da ciência espírita. Ok, gente? Então, vamos pedir forças assim para continuar nesse grupo. E que as energias de Jesus continuem conosco e que seja transmitida, como sempre, para todo o planeta, envolva todo o planeta, curando todas as enfermidades essas do espírito e orgânica, principalmente aqueles que já estão numa condição deprimente, em diversos aspectos, porque nós sabemos que tem, devido às condições no momento do planeta, e nós estamos em transição, tudo faz parte da transição planetária. E que tenhamos um bom dia, tá? Muito obrigado pela atenção. Que assim seja.